Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, que nos acompanham aqui na casa. Senhor presidente, já se vão 2 meses que o INSS em todo o Brasil está parado. Estive recentemente na minha cidade, no interior de Mato Grosso, Rondonópolis, conversando com os servidores daquele órgão e pude ver que a greve não se tratava somente de recomposição salarial. Obviamente que eles estão também pedindo isso, recomposição das perdas salariais. Mas fiquei muito preocupado com o que eu vi ali, com o que ouvi. A falta de estrutura, a falta de efetivo, a dificuldade das pessoas de ter acesso à perícia. Só para se ter uma ideia, a região que eu fui dessa unidade do INSS congrega em torno de 500 mil pessoas. Lá tinha um médico perito, uma fila de mais de 3 mil pessoas. E a gente viu, a visita que fiz ali com alguns vereadores da cidade, dificuldade de toda sorte. E também o relato dos funcionários de que isso é uma tônica pelo restante do país. Essa fila, essa dificuldade das pessoas ter acesso aos benefícios, das pessoas que buscam a aposentadoria ter acesso, mesmo os que estão doentes de ter acesso a uma perícia. Então, dificuldades de toda sorte. E a nossa preocupação é que eu estive há uns 4 meses aqui no INSS em Brasília e fui informado que essa mesma agência ali em Rondonópolis estaria com efetivo até sobrando, de acordo com as estatísticas, de acordo com as planilhas e as avaliações do INSS. Mas quando fui verificar em loco, não foi isso que eu vi. Na verdade, ali uma grande demanda e uma grande falta de funcionários. Precariedade de toda sorte, de imóveis, de estrutura, de computadores. Então, uma dificuldade muito grande. E o que me preocupa é que isso tem sido uma tônica agora no serviço público federal. A gente vê vários órgãos em greves, as universidades já estão há 80 dias em greve. Isso nos preocupa. Eu não tenho visto praticamente em lugar nenhum essa divulgação, mas a educação brasileira de nível superior está há 80 dias parados. E eu fico pensando, projetos de pesquisa, inovação, a educação, enfim, o futuro do país está parado. Porque alguém aqui duvida de que nós teremos algum futuro sem a educação? Nós fazemos parte dos BRICS, um grupo econômico, Brasil, China, Índia, Rússia, África do Sul, e a gente vê que estamos lá atrás, se formos comparar com esses outros países. A própria Índia, hoje, vende serviços para o mundo inteiro. E por que faz isso? Porque investiu em educação. Boa parte do imposto de renda dos norte-americanos são feitos na China ou na Índia por contadores indianos. Eu pergunto, nós temos uma massa de trabalho dessa? Não temos. As nossas empresas procuram, às vezes, até capacitam sua própria mão de obra de trabalho, por falta dela. Eu vivo no estado de Mato Grosso, em que a base da economia é a agricultura. Pois bem, é de se pensar a agricultura, a mão de obra teria farta. Não tem. Porque hoje na agricultura a maior parte das máquinas são máquinas ultramodernas que demandam com muita tecnologia, demandam uma mão de obra muito qualificada e isso o país não tem. E nós estamos há 80 dias com essas universidades paradas. E o problema não é estar parada, é que parece que está tudo bem. Eu vejo o ministro agora mesmo o senador Randolfo dizia aqui, ouvidos moucos, ouvidos de mercador. O ministro, eu não vi, era para estar, aliás, num país que se preocupasse com a educação, ou o ministro teria caído, ou estaria empenhado em que isso terminasse. Não, as universidades estão paradas e não se fala nisso. A vida que segue.
Estamos falando de assunto de menos preocupado com isso, com aquilo, mas a educação parada e tudo bem. E talvez seja isso, talvez seja essa conformidade que nos coloque nessa posição de atraso no cenário mundial. Isso é uma preocupação, senhor presidente, porque não é chavão, é uma realidade. Não tem como irmos a lugar algum se não investirmos em educação. Nós temos uma dificuldade imensa do Oiapoque ao Chuí de planejamento. Mas planejamento precisa de mão de obra capacitada. Eu vejo cada prefeito que assume, cada governador reclama da dificuldade de montar equipes por falta de mão de obra qualificada. Há poucos dias tive a notícia que em Boston, nos Estados Unidos, o prefeito está com uma equipe tratando da Boston dos próximos 30 anos. E eu fico preocupado que aqui a gente não consegue planejar nem a obra, porque a maior parte das nossas obras estão aí, os esqueletos. Na minha cidade, na capital do meu estado, senador Dario, foi projetado, e aqui eu coloco aspas, um VLT, Veloz Transporte Rápido, um trem desses de superfície, um metrô desse de superfície, que ia ligar a cidade de Vargem Grande, a cidade de Cuiabá, 22 quilômetros de obra. Uma obra de 1 bilhão e pouco. Pois bem, era para a Copa. Não terminou para a Copa. Agora se sabe que não houve planejamento daquilo e está cortado. Os trilhos estão feitos, parte da base está feita. E de Vargem Grande até Cuiabá está aquela coisa horrível. Quem desce no aeroporto já vê aquela cidade cortada por aquele trambolho. Então, falava-se muito no legado da Copa. O legado da Copa, infelizmente, não aconteceu no Brasil. Por falta de quê? Por falta de recursos? Não. Por falta de planejamento. Por falta de mão de obra, muitas vezes por falta de mão de obra capacitada. Outras vezes também por incompetência, falta de gestão, essas coisas. Mas dá na mesma. E aí, repito, nossas universidades há 80 dias paradas. Então, temos parte do judiciário já parado, o Ministério Público da União também, e aí é o que me preocupa e é o ponto que eu queria chegar, senador. Senhor presidente, nesse momento de crise, todos os setores estão querendo defender o seu lado. Agora mesmo fiquei sabendo de um aporte para a indústria da ordem de quase 14 bilhões. Ajuda daqui, ajuda dali, indo, a meu ver, até na contramão do que se falava até poucos dias que precisava se arrecadar. Mas tudo bem, todos os setores são dignos de ajuda e merecem ajuda. Agora, o que eu fico preocupado é que quando se fala no servidor público desse país, aí é pauta bomba. Se fala no aumento dos servidores do judiciário, é pauta bomba. Do Ministério Público da União, pauta bomba. Que vai acabar e vai arrebentar com o país. Mas não é pauta-bomba, por exemplo, subir 0,5% de juros, que vai dar um rombo de mais de 10 bilhões. Essa é a minha preocupação. É usar um discurso distorcido para demonizar o servidor público perante a opinião pública. Isso me preocupa. Porque, apesar do governo ou pelo governo, esse país, os estados e os municípios também, andam devido aos servidores. Então, é uma injustiça sem tamanho. Ora, os números dos servidores não estão batendo com o do governo. O governo não é a principal, não é bem esse setor de decência em números, não. Eu, por muitos anos, tive a oportunidade de negociar com o governo e quantas vezes distorcer os planilhas numa negociação para poder não dar o que os servidores queriam. Então, é uma preocupação. Óbvio que todo mundo entende, e muito mais os servidores públicos entendem da dificuldade que o país passa. Agora, como dizia, e eu repito, ontem eu disse isso aqui, mas o senador Walter Pinheiro sempre repete esse chavão de Getúlio Vargas. Ele dizia: amo o meu Rio de Janeiro, capital do meu país. Porto Alegre, capital do meu estado, Rio Grande do Sul, mas meu São Borjas primeiro. Então, senhor presidente, fica aqui esse meu alerta de que a culpa, a causa desse momento difícil, dessa crise
não é do servidor público. E tratar, e negociar, e tratar o servidor público com respeito também não é demérito algum. Não emite sinais algum para o mercado. Ah, não podemos fazer, senador Dario, porque vai emitir sinais para o mercado. Conversa fiada. Num contrassenso, acaba de emitir benefícios para a indústria ali em São Paulo, e o ministro disse hoje com o cara, não, isso é uma questão comercial, plenamente entendida. Então, senhor presidente, eu penso que a gente, na verdade, o governo tem que ser franco. A causa da crise, a gente sabe, boa parte da crise são esses juros escorchantes e que a gente paga todo ano, pagamos o ano passado 180 bilhões de juros da nossa dívida. A previsão para o próximo ano, para esse ano de 2015, é 270 bilhões. É isso que nos arrebenta. Não é os caraminguá aumentar R$140 no olerite de um servidor, não. Agora, também quando vem negociar, óbvio que usa as planilhas assustadoras. Olha, os servidores do judiciário vão receber 70%, o que não é verdade. Vai ter 70% de aumento. Não é. Quando você vai ver, não é assim. Tem servidor lá que vai receber R$140, senador Dario. Aí pega o salário de um desembargador e faz as projeções e fala, olha, vai arrebentar o país. Quantos desembargadores tem? Tem poucos. Mas a grande massa mesmo, o servidor Barnabé, que leva os trabalhos nas costas, esse está sendo penalizado e sendo demonizado perante a opinião pública. Então fica esse registro, senhor presidente, dizendo que eu vou estar sempre nessa tribuna tentando esclarecer e não deixar que o governo passe essas mentiras. Porque cada setor, como eu disse aqui, cada setor está buscando nesse momento de crise se salvar. E os servidores públicos legitimamente também. E aqui, para encerrar, eu quero fazer um registro, senhor presidente, que sei que vou apanhar que nem massa de pão, porque vou fazer esse registro aqui. Mas devo fazer. Agora mesmo saiu na imprensa e já foi até pedido aqui, alguns até pedindo o afastamento dele, mas eu penso que quando se trata de processo, nós temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado porque um dos últimos discursos de um dos homens mais honrados desse país aqui, que já passou por essa casa, que se chamava Luiz Henrique, o último discurso dele nessa casa, e apartilhado por todos esses senadores, foi porque esse mesmo procurador, Rodrigo Janot, enviou a abertura de um inquérito que foi aceito pelo STF, acusando o senador Luiz Henrique de ter feito advocacia administrativa. Pois bem, se tratava de um caso que tinha sido acusado o senador Luiz Henrique de ter furado a fila do SUS para poder fazer a cirurgia numa amiga. Ele foi denunciado, levado na sala de estar com seus netos e filhos. Ele viu estarrecido no Jornal Nacional ser dito em plena época de Lava Jato de que ele teria sido denunciado no STF. Estarrecido, foi ver até o que acontecia, que era aquilo, o que tinha acontecido. Pois bem, se tratava de uma amiga que eles tinham feito uma vaquinha lá no Mato Grosso, é quando amigos se juntam. Ela já estava realmente há muito tempo na fila do INSS, ou do SUS. Os amigos se reuniram, pagaram a cirurgia dessa senhora. E aí o telefone sem fio, alguém foi, denunciou no Ministério Público e saiu a conversa. E esse mesmo Ministério Público aqui levou isso para o STF. E ele foi denunciado. E ele teve essa dificuldade de ver nos outros dias todos os grandes jornais, toda a sua vida. 44 anos de vida pública expostos sem nenhum cuidado. Não tiveram cuidado. Bastava uma ligação para saber que aquela pessoa não tinha sido operada ali pelo SUS. Então, por isso que eu tenho um cuidado imenso. E muito mais quando se trata do presidente da Câmara, e não sou seu programa, não o conheço, nunca vi, moro em Mato Grosso, ele no Rio, não sei quem é, nunca vi, não ouço, só ouço falar, mas eu penso que a gente tem cuidado, principalmente porque está no meio de uma guerra de poderes, e que no recesso o governo federal, notadamente, coincidentemente no recesso, como ele não tinha a tribuna, foi extremamente atacado. Então não defendo o senhor Eduardo Cunha, mas olha,
eu penso que a gente tem que ter muito cuidado quando se trata disso, porque da mesma forma que fizeram com o senhor, aquela atitude me deixou com um ponto de interrogação e, a partir daí, olhando com muito cuidado essas atitudes. Eu temo muito e espero que o Ministério Público não esteja brilhando os olhos para o processo. Louvo e endosso as palavras do senador Randolph aqui. Devemos fortalecer essa instituição, devemos ampará-la. Agora, temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado para que ela não se torne uma instituição que brilha os olhos para processos, que brilha os olhos para este ou aquele. Muito obrigado, senhor presidente.